Bom, fala aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com o pré-candidato a vereador de Monte Alegre do Sul, Thiago, que já está falando um pouquinho de sua pré-campanha, de modo que realmente é uma honra e um grande prazer estar aqui ao seu lado. De igual modo, Douglas Felipe GN, uma grande honra, uma grande satisfação estar aqui, contribuindo aqui com esse canal. Primeiramente, como eu já manifestei para você pessoalmente, a grande pessoa que você é, o serviço de grande relevância, de grande importância para a sociedade ao qual você vem prestando. Manifesto hoje em público aqui e diante do seu público aqui, essa admiração e essa torcida pelo seu sucesso. Muito obrigado, Thiago. Eu agradeço de coração pelo seu carinho, pela sua atenção. Bom, pessoal, antes de iniciar nossa entrevista, eu gostaria de estar informando a todos que acompanham o meu canal no YouTube que eu não apoio nenhum partido político. Eu simplesmente sou totalmente profissional naquilo que eu faço, com respeito aos demais pré-candidatos a vereadores e aos demais partidos políticos. Observação: os pré-candidatos a vereadores de Monte Alegre do Sul que quiserem estar cedendo uma entrevista para o meu canal no YouTube, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp 19992 30 366 ou pelo Messenger Douglas Godoy. Bom, Thiago, eu gostaria de estar perguntando para você o que levou você a estar sendo pré-candidato a vereador de Monte Alegre do Sul. Então, Douglas, eu saudei você, uma excelente tarde. Gostaria de estender também para os seus seguidores, espectadores, uma excelente tarde. Então, eu trabalho, sou policial militar, cabo da Polícia Militar, trabalho na região, presto serviço aqui em Monte Alegre do Sul há mais de meia década, o que me possibilitou, por natureza do policiamento comunitário, estar próximo às pessoas, de dia, de noite, durante chuva, durante sol, e durante esse período, cumprindo uma missão constitucional, que é o policiamento preventivo, eu tive contatos através do policiamento comunitário com diversas pessoas, de diversas formas, e sendo assim eu pude perceber demandas as quais nossa população, Lucas, merece atenção. Esse foi o motivo de que me fez me colocar à disposição da sociedade como pré-candidato a vereador. Sim. E assim, algumas pessoas se manifestaram nas redes sociais sobre a falta de água em alguns bairros e a questão da manutenção das estradas, principalmente as rurais. Como pré-candidato a vereador, o que você tem a dizer a respeito? Pois é, Douglas, inclusive hoje nessa entrevista, dia 13/8, aproximadamente 1h30, né? 13h30, tem um comunicado nas redes sociais, eu pude perceber que tem um comunicado de falta de água no bairro da Ponte Preta e no bairro qual eu moro, Jardim Eli. Acredito que deve ter uma maior transparência para a população montealegrense a despeito de falta de água e os motivos determinantes. Como servidor público, servo da população como policial militar, Douglas, também é de amplo conhecimento da população que já houve furtos de bomba, e assim, demanda transparência, responsabilidade e segurança, porque é inadmissível, por exemplo, eu como servidor, eu como um executor da lei, das políticas públicas, eu vou fazer a minha missão constitucional no momento em que me cabe o meu dever.
por outro lado, cabe à prefeitura, os órgãos policiais se unirem para que não permita que ocorra esse tipo de ilícito, que já ocorreu, sabe engano, aí umas 2 vezes. A questão da manutenção das estradas rurais. Manutenção das estradas rurais, um tema muito top. Bom, eu patrulho bastante quando em atividade, eu patrulhei diversas vezes as áreas rurais da nossa cidade, que segundo o IBGE, o Instituto Água e Saneamento, 42% da nossa cidade faz parte da zona rural, mais de 42%. E assim, eu tive a honra de estar patrulhando, tive a honra de estar passeando nos meus horários de folga em diversos pontos das nossas estradas rurais. Demanda sim muito maior cuidado e justifico, Douglas, justifico. Nas nossas áreas rurais tem grandes pontos turísticos que permite o fluxo de renda na nossa cidade, em diversos pontos, que emprega diversas pessoas da nossa cidade. Então, por qual motivo os nossos gestores não tratam as estradas rurais com o mínimo de dignidade que a população merece? Fica uma reflexão para nós como sociedade. E assim, e como que está as condições das vias, né, das estradas, né, aqui da cidade de Monte Alegre do Sul? Pois é, a gente vem, comenta, fala, expõe nosso ponto de vista como cidadão. Então, foi prometido ciclovia, e está sendo entregue buracovia, matovia. Eu tenho batido na tecla, essa estrada Nelson Taufik Nassif, ela liga o fluxo de vias importante. Se eu quiser ir para São Paulo, eu vou pegar Nelson Taufik Nassif, sentido Mostarda, sentido Pinhalzinho, sentido Bragança, sentido São Paulo, sentido Minas. Você está entendendo? Então, por qual motivo uma estrada de grande importância para Monte Alegre do Sul, que liga também aqui, ó, nosso município de Serra Negra, e aqui outros do circuito das águas. Por qual motivo nós vemos uma diferença discrepante assim que chegamos em Pinhalzinho na qualidade do asfalto, Douglas? Eu contabilizei quantas lombadas quebra-mola que tem na nossa cidade. Eu vou refazer esse serviço, Douglas. Eu vou fazer a honra de refazer esse serviço. Mas tem bastantes lombadas. E o interessante, eu não vejo aquela placa de advertência, que inclusive existe no CTB, essa placa, Douglas. Existe aquela placa assim, ó. No nosso CTB, a gente tem umas placas de regulamentação, aquela vermelhinha e aquela amarelinha de advertências de perigo. Advertências de perigo. Então, uma vez que ela adverte, ela pode salvar vidas. Ela pode salvar vidas. E muitas placas tá em desacordo com normas do CTB, Douglas. Observa para você ver. Passe a observar. Se você tem que ter uma placa advertindo aos condutores, aos usuários da via em geral, que a 50 metros, a 100 metros, há uma lombada. Não uma lombada aqui. Isso pode causar acidente, isso pode causar danos ao patrimônio, isso pode causar danos à integridade, isso pode causar perigo de vida, perigo à vida. Então, por que não dar? Por que você, cidadão, por que nós,
não olhamos essa situação num ponto de vista crítico e nós mesmos nos fazermos essa pergunta: por que está assim? E não é de agora, não é de agora. Esse é o meu ponto de vista crítico sobre as estradas de Monte Alegre do Sul. Eu trago como exemplo a Nelson Taufik Nassif, que não tem acostamento, os ciclistas, quem caminha, os animais selvagens, os animais domésticos, tem que dividir o trânsito na via, juntamente com caminhões, com veículos, com motos, com bicicleta, tudo. É uma bagunça, é uma bagunça. De igual modo, a estrada aqui do Braizinho, a estrada do bairro dos Limas, e é assim, infelizmente, aqui no bairro dos Alves, infelizmente, as nossas estradas estão a Deus dará. Sim. E qual que é o seu olhar para a questão da infraestrutura de Monte Alegre do Sul? Infraestrutura. Vou fazer mesma situação aí, Douglas. Mesma situação. Estradas públicas, rurais, urbanas, cheia de buraco, não tem sinalização. Como Douglas? Como possibilita um turismo? Como o gestor público, uma estrada da forma que está ali, Nelson Taufik, Monte Alegre do Sul, é uma cidade linda, uma cidade espetacular. Isso é nitidamente notável, porém demanda maiores cuidados com nossas estradas, com nossa rede de esgoto, o qual aqui, ó, vou trazer um dado para você, para todos aqui, ó. Dá licença, tá, Douglas? Aqui, ó. Aqui, ó, segundo aqui o Instituto Água e Saneamento aqui, ó, Monte Alegre do Sul não possui política municipal de saneamento. Está em fase de elaboração do Plano Municipal de Saneamento. Não possui um Conselho Municipal de Saneamento. E tem outros dados aqui que foi devidamente apontado mediante um estudo sério desse instituto. Acrescento para você comerciante, para você trabalhador, para você pai, para você mãe, para você jovem que futuramente quer trabalhar, quer fazer alguma coisa, para você crescer, para você contribuir para o crescimento dessa cidade, Brasil, é necessário que tenhamos uma infraestrutura a qual merecemos. O mínimo é o que merecemos, o mínimo, o que pode proporcionar dignidade, o que pode proporcionar, Douglas, meios para nós crescer como pessoa, como profissional, em todos os aspectos das nossas vidas. Sim. E assim, como pré-candidato a vereador, qual é o seu olhar para o sistema de saúde, educação, esporte e o turismo de Monte Alegre do Sul? Vamos começar pela educação. Mais uma vez, vou recordar que eu sou policial militar, trabalho na região há mais de meia década. Recentemente eu tive a honra de estar aqui na escola Esther Valente e estava tendo um evento, feira científica. Um cidadão aproximou e denunciou que tinha um indivíduo fazendo uso de substância ilícita naquele local. De imediato, eu e meu parceiro deslocamos para o local. Nós estávamos em serviço. Douglas, ficamos ali, permanecemos, porque percebemos que havia um fluxo grande de pessoas, famílias, estudantes, professores, profissionais da educação,
inclusive autoridades também estavam presentes. Porém, Douglas, eu tive conhecimento que a presença da polícia estava incomodando algumas autoridades. Infelizmente, não havia perigo algum. Crianças, família, adolescentes, todos ali aproximando da polícia militar, um órgão protetor que estava naquele local ali de forma preventiva para garantir a segurança de todos. Aí eu escutei um burburinho que havia autoridades que estavam preocupadas com o policiamento comunitário. Bom, não havia perigo. O que tem a educação a ver com isso? Eu vim de uma família muito humilde. Eu vim de um local muito humilde. Eu não preciso estar aqui 20 anos, 30 anos, 50 anos para eu saber os defeitos, as qualidades da cidade, porque eu vivo os defeitos da cidade. Eu vivo os defeitos, as pessoas, eu dou ouvido para as pessoas, eu dou ouvido para as reclamações das pessoas. Diversas pessoas que vêm, desabafam, que trazem os problemas para a gente escuta, a gente dá atenção. Assim, a educação, ela é um dever de todos. Ela não é exclusiva dos profissionais da saúde, da educação, não, Douglas. Ela é um dever também do pai. O pai tem que participar da educação da criança. O poder público tem que motivar isso nos pais, na família, na comunidade, nos profissionais diversos ali, porque é tudo interconectado, tudo conecta. No final das contas, a segurança pública necessita de uma qualidade na educação, agora, amanhã e futuramente. Hoje, a educação necessita da segurança pública porque os direitos se interligam, as áreas se interligam. Eu não sei se ficou esclarecido o ponto da educação, Douglas, mas assim, eu venho de uma família humilde, eu tive uma educação muito, muito precária e assim, eu tive que compensar a minha falta de educação, de ensino, por minha conta. Depois que eu já passei da idade ali regular de estudo, eu tive que correr atrás. E é exatamente isso que o poder público, que a família, que a sociedade deve fazer impregnar na mente das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, para cada um criar a autodisciplina do que ele quer fazer para ele ter uma boa qualidade de vida amanhã. A gente conversa hoje com uma pessoa de 13, de 18 anos, a pessoa não sabe o que ela quer fazer. E isso deve ser incutido na família, na casa, na sociedade. E a questão da saúde, o esporte e o turismo de Monte Alegre? Saúde. Essa semana eu tive uma informação de que uma pessoa passou por uma cirurgia e foi pedir socorro, porque a pessoa não tem condição de adquirir medicamento, e foi num posto, na farmácia do posto. Ela precisava de 3 medicamentos e só tinha dipirona. E assim, não é a primeira vez que isso vem ao meu conhecimento. Assim, é uma informação que a sociedade merece uma transparência do poder público, caso realmente esteja faltando. E caso esteja faltando, providenciar que supra as necessidades. E se não está faltando,
Parabéns, que assim continue e que não falte. Sobre o turismo, vamos falar sobre o turismo. Para falar sobre o turismo, nós temos que ser humildes e analisar o turismo em Serra Negra, no Socorro, na cidade de Socorro, ao entorno. Monte Alegre do Sul, que recebeu, Douglas, verba vinda da Secretaria do Turismo para manutenção da ciclovia e daqui na praça. Sabe quantos? Eu acho que ultrapassa 5 milhões o investimento. Porém, esse investimento ele está parado. O da ciclovia, desde 19 de abril, que recebeu a primeira parcela. Desde 19 de abril de 2000. O convênio firmado, Douglas, com o Estado, foi em 22 de dezembro de 2024. Opa, tem a situação da praça aqui também, que, salvo engano, tá 8 meses que foi liberado pelo governo do Estado e sequer eu já passei trocentas vezes aqui e não deparei com placa de transparência, o qual permite uma transparência para nós, população. Eu não tenho conhecimento, como cidadão, eu não tenho conhecimento de um projeto. Será que o nosso gestor público quer fazer as coisas da cabeça dele ali? Tem vários imbróglios, várias discussões sobre a vontade da igreja, a vontade da população. Inclusive, a Câmara Municipal impetrou um mandado de segurança, o qual foi indeferido. Precisou o Poder Judiciário uma briga aqui. Qual é a vontade do cidadão? Qual é a vontade do prefeito? Bom, vivemos uma democracia. Por que não uma cidade de 8.181 habitantes, segundo o IBGE? Por que não consultar nós, cidadão, o que a gente quer? O que a gente quer como cidadão? Então, Douglas, assim, verba, eu acredito que vem, mas o que leva uma verba mesmo com falta de projeto? Vamos lá, mesmo com suposto falta de projeto, que eu não tenho visto. O que leva uma cidade receber o recurso, quase mais de 5 milhões, com investimento parado esse tempo todo? Qual o motivo? Bom, eu como cidadão eu posso pensar várias coisas. Supostamente, oportunismo político, eu quero deixar tudo para o final do mandato, que já está aí, ou outro tipo de... Bom, cada um faça o seu juízo de valor, mas o turismo, a família, o comércio, todos esses assuntos são correlatos, porque se o turismo cresce e desenvolve, o comércio vai desenvolver. Se o comércio desenvolve, o turismo desenvolve, vai desenvolver geração de emprego, de trabalho, vai desenvolver renda para o trabalhador, para a família montealegrense. Então, por qual motivo, Douglas? Por motivo que não entra nessa minha cabeça dura, o gestor público fica meses com dinheiro parado e não apresenta para a sociedade, para a população, um projeto sequer. Sim. E a questão do esporte de Monte Alegre? Esporte em Monte Alegre do Sul? Bom, foi construída a Areninha, lá no bairro Falcão. Espaço muito bom, tá de parabéns. Porém, eu quero jogar meu futebol. Eu quero jogar futebol lá. Tá trancado. O princípio da disponibilidade do bem público. Eu fui jogar futebol lá uma certa vez, Douglas. Tinha um trâmite com a prefeitura
que eu tinha que vir aqui pedir autorização na Secretaria de Esporte e para marcar, para agendar um horário lá. Ó, o princípio da indisponibilidade tem que estar disponível para o adolescente, para o jovem que está lá. O que tem que ser vigiado, o Douglas, em parceria com os órgãos policiais, com outros órgãos, porque é tudo obrigação de todos, assim diz a segurança pública. A Constituição Federal, que a segurança pública ela é um direito de todos, mas ela é responsabilidade de todos também. Ela é um direito de todos e ela é responsabilidade de todos também. E dever do Estado. Então, o que tem que ser vigiado aí? Não é se está trancado ou não está trancado. Vamos lá. É perigo. Eletricidade. Pode ser um perigo. Consumo de luz. Não vai ficar a luz ligada o dia inteiro. Mas assim, o bem público, Douglas, uma quadra daquele porte tem que estar disponível para quem quiser usufruir. Porque o esporte, Douglas, desculpa o termo aqui, qualquer retardado sabe que o esporte, ele promove a saúde. Uma vez promovendo a saúde, postinho aqui, nosso postinho, vai gastar menos. O esporte, Douglas, ele salva a família. Sabe por quê, Douglas? Porque, olha, eu tenho 38 anos de idade, eu já tive familiares com problemas na droga, infelizmente. Isso é um problema que ninguém está livre desse problema. O esporte, Douglas, ele pode salvar uma criança, um adolescente, um jovem, impedi-lo de ingressar no mundo das drogas, de ingressá-lo no crime. Portanto, Douglas, Monte Alegre, o esporte, ele é importantíssimo como meio de prevenção para que, assim, jovens, adolescentes, sejam impedidos de ingressar no mundo das drogas, de ingressar no crime. Então, por qual motivo a quadra do Falcão, lá do Falcão lá em cima lá, tá mato. Quadra do Jardim Vitória aqui, eu jogo com a galerinha lá de vez em quando, não tem trave, não tem demarcação, tá abandonado sim. Eu falei uma vez que tá abandonado e põe a cara aqui, ó, tá abandonado sim. Bom, e o que o senhor tem a dizer a respeito da segurança pública? Segurança pública. Bom, graças a Deus, pelo excelente serviço que a Polícia Militar faz na cidade, Monte Alegre do Sul tem um índice criminal baixo. Isso não significa nunca que, pelo fato dos índices criminais em Monte Alegre serem baixos, desviar, desguarnecer, não ter uma atenção especial à segurança pública aqui em Monte Alegre do Sul. Eu fiz uma pergunta para um ex-parlamentar em Monte Alegre do Sul aqui uma certa vez, o Douglas. Eu perguntei a ele assim, em mais ou menos uma década, quantas vezes o tema segurança pública foi debatido na Câmara Municipal, a Casa Democrática, a nossa Casa de Lei. Eu fui surpreendido, porque a pessoa, eu acho que não conta numa mão. Eu faço uma aposta aí, no fio do meu bigode aí. Eu acho que dá para contar numa mão a quantia de vezes que o tema segurança pública, Douglas, foi debatido na nossa Casa de Leis, Monte Alegre do Sul. Vamos bater uma década aí, uns 2 mandatos aí. Gostaria de deixar frisado uma situação. Teve avanços, mas devemos ter cautelas e cada um de nós formular esse avanço. Porque assim, aquele ditadinho,
a gente aceitar migalhas que caem da mesa. Em 2022, para 2021, para 2022, foi criado a atividade delegada. Ah, Cabo Alves, que raio é esse de atividade delegada? Douglas, atividade delegada, o município, ele firma um acordo, um convênio com o governo do estado. O governo do estado concede a polícia, fardado, a viatura abastecida. O governo do município vem pagar uma diária por 8 horas de trabalho dos policiais militares, porque sempre são 2. Essa é mais ou menos o resumo do que é atividade delegada. Em 2021 para 2022, salvo engano, nossa gestão, sabiamente, parabéns, instituiu a atividade delegada, porém, com 17 vagas. 17 vagas, Douglas, ela é capaz de suprir mais ou menos para ter uma viatura a mais na cidade em um horário estratégico, um dia por semana. Sabe qual é necessário, Douglas? 60, no mínimo 60. Por que 60? Porque são mais ou menos 30 dias no mês, 2 policiais. 60 por 2, 30. Então, precisariam de 60 vagas, 60, não é até 60, eu vou chegar aí. Douglas, provavelmente muitos vão recordar daquele período de tragédia que teve, acho que foi ano passado, no qual teve ataque às escolas, inclusive havia iminente perigo e suspeitas de que escolas da região poderiam ser objeto de ataques. Infelizmente, Douglas, eu deparei com mães em diversas escolas, mães profissionais da educação, e vou especificar novamente aqui o Esther Valente qual ficou mais marcado. Teve uma mãe que chegou perto de mim, ela pediu, pelo amor de Deus, falou, pelo amor de Deus, não saia da escola, fica aqui. Douglas, a mãe chorando para a polícia militar permanecer na escola continuamente, temendo a vida da filha naquele estabelecimento educacional. Porém, infelizmente, gente, tínhamos outras escolas para poder patrulhar, para poder prover a segurança. Douglas, ciente da situação e ciente do acontecimento e ciente de que poderia implementar, porque essas 17 vagas ela significa mais ou menos para o cofre público uns 13 mil, um valor ínfimo. Vamos deixar arredondado aqui, uns 15 mil, vai. Uns 15 mil. No máximo. Não, Douglas, não. É menos ainda, eu recordo. Menos de 7 mil reais, as 17 vagas. Para o município implantar as 60 vagas, ficaria menos de 30 mil reais, mais ou menos. Eu não vou recordar de cabeça, porém esse tema vai vir à tona ainda com maiores minúcias por minúcias. Eu fiz, como cidadão e conhecedor da solução, eu fiz uma petição. Foi feita assim, uma reunião com o nosso chefe do Poder Executivo. Foi uma honra, ele recebeu a gente, teve uma iniciativa boa em nos atender, juntamente com a direção de educação. Foram colhidas quase 500
500 nomes ali, uma petição coletiva. Para quê? Para ampliar a atividade delegada. Naquele período de medo, de pavor de famílias, de alunos e de profissionais da educação. Estavam todos apavorados. Dava para ver o pavor, dava para sentir o pavor nas pessoas, Douglas. Dava para sentir. Como profissional, eu me sentia que era uma situação que merecia atenção especial do Estado. Pois bem, recentemente, nessa oportunidade, não foi ampliado a atividade delegada, mesmo apresentada a situação como a mais econômica, como a mais eficiente, não foi ampliada a atividade delegada. Douglas, tenho o conhecimento de que houve uma ampliação recente agora, no final do mandato. Parabéns. Parabéns. Porém, salvo engano, traz um detalhezinho que a população deve se ater, que a todos devem se ater. No decreto que amplia as vagas da atividade delegada, o qual é um investimento ínfimo do governo municipal, ele traz até 60 vagas, até 62 vagas, top, até. Nós não falamos de até 62 vagas. O mínimo que para ter um policiamento a mais na cidade, num horário estratégico, são 60, 62, 62, não é até, porque esse até, Douglas, ele pode ser até 60, mas o governo do município, ele pode chegar, não, esse mês vai ser 20, não, esse mês não vai ser nada, até 62 alguma coisa, vai de acordo com o interesse do gestor. Mas o que estamos falando não é o interesse do gestor, é o interesse do cidadão, é o interesse da família. É a segurança, é a ampliação da segurança pública nas áreas rurais, é a ampliação da segurança pública nas escolas, é a ampliação da segurança para averiguar ocorrências de perturbação do sossego. São essas situações. Então, fora as outras situações, hoje, Monte Alegre do Sul, o meio mais eficaz, e eficiência significa qualidade com menor custo, seria sim, e assim, eu arrisco em afirmar que está no caminho certo, porque mesmo que tardiamente, ampliou. Fico só nessa situação do até aí, porque reafirmo, o interesse não é do gestor, é nosso como cidadãos. Sim. E assim, eu vi uma postagem sua nas redes sociais, o senhor está falando sobre a questão que não tem ambulância, né, para levar aquele caso daquela moça lá, né, no PA lá. O que você tem a dizer a respeito daquela informação? Douglas, eu tinha recebido um telefonema de um amigo pessoal meu, o qual ele falou que a irmã dele estava trabalhando, ele trabalhou o dia inteiro. A moça trabalhou, ela mora no distrito da Mostardas, trabalhou o dia inteiro e por questões humanas passou mal. Todos nós estamos sujeitos a esta situação. Ela necessitou ser socorrida, foi devidamente, prontamente socorrida e atendida no posto de saúde. Porém, o pedido de apoio, de socorro do meu amigo, do meu colega, se você for para Mostardas, tem como você dar uma carona para minha irmã, porque ela tá medicada, ela foi atendida e não tem transporte público, não tem ambulância para levá-la embora.
Então, assim, o que fica subentendido aí? Se vira, cidadão. Se vira. Se vira. Você passou mal, você está aqui, nós estamos fazendo um favor para você. Assim, se vira aí agora que a gente já fez a nossa parte. Assim, a culpa não é do, eu deixei bem claro, a culpa não é do servidor público. A falta de servidor público ou dos meios para ele trabalhar, isso aí, quem deve prover a logística toda dessa situação é o gestor público, é quem assessora o gestor público. Então, assim, esse fato, infelizmente, ocorreu sim, houve o pedido de socorro, de apoio a mim, sim, as justificativas desconheço, e também eu acredito que normatizou, né, porque não teve mais reclamações. E a questão do funcionalismo público e o cargo de confiança? Funcionalismo público versus cargos de confiança. Bom, Brasil, Monte Alegre do Sul. Funcionalismo público. Temos a nossa reforma. A nossa Constituição Federal, ela tem, eu não recordo direito, não recordo exatamente, mas eu queria só fazer uma comparação. Qualquer cidadão pode ir lá, site Planalto Constituição, e ver quantas páginas tem a Constituição, que é uma Constituição bem extensa comparado com outros países, com alguns países aí. A nossa lei que estrutura a nossa reforma administrativa. Eu fui lendo alguns no comecinho ali, ela são quase 500 páginas. Quase 500 páginas para uma reforma administrativa. E eu estava lendo, assim, bem devagarzinho, vendo as minúcias de algumas situações pontuais. E, assim, eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha ali, porque, assim, parece mais um cavalo de Troia. Muitos não vão entender o que eu estou falando. Mas, assim, ela traz uma reforma administrativa com uma organização da administração pública. Assim, como cidadão, eu acredito que as duas pautas deveriam ser discutidas separadamente. Porque junto com o interesse do servidor público, pode vir alguma coisinha ali no interesse da administração. Confundiram, assim, eu acredito não. Tenho certeza que a maior transparência para a população, que o serviço público ele é custeado pela população em geral, e sim, quem não é servidor público, comerciante, é sim uma pauta de interesse geral. Então, assim, Douglas, misturar uma parte assim, estrutural da administração pública com parte dos sujeitos, dos servidores públicos. Assim, eu acredito ser um equívoco de quem está organizando esta situação aí. Servidor público, ele é um servo da população, merece todo o respeito, merece toda a atenção, direitos. Em breve, na própria lei orgânica não, Lucas, perdão, na própria lei que vai estruturar a situação da administração pública, já dá para ter uma noção do que dá para um servidor público lutar por ele mesmo.
E a questão do cargo de confiança? Então, Douglas, o cargo de confiança, nós temos duas situações aí. Tem um cargo de confiança e um cargo em comissão. Bom, ambos devem ser revistos por critérios técnicos. Por que o critério técnico? Porque o que prima, o que interessa, não é o interesse do prefeito ou da autoridade, seja qual for. O interesse é da população. Então, por que se eu ter um cargo de confiança, jurídico, com uma pessoa que não é do jurídico, com área diversa, por exemplo, engenharia, ou artes, ou qualquer outra coisa naquele setor? Douglas, não dá para engolir. É muita ignorância. Tem um cargo de confiança. Eu vou colocar nesse cargo de confiança uma pessoa que não tem aquela formação técnica. Isso é flagrantemente contrário ao interesse público. Porque a lógica é que coloque uma pessoa qualificada e a mais qualificada possível. E a mais qualificada possível, muitas das vezes, Douglas, não é aquela que tem amizade com a autoridade, não é aquela que vai pro barzinho com a autoridade. Esse é meu desabafo. Sim. E para estar finalizando a nossa entrevista, realmente o tempo passou depressa demais, né? Sim. Assim, você gostaria de estar abordando mais algum assunto que não foi discutido no decorrer da nossa entrevista? Ou não? Douglas, eu gostaria de agradecê-lo. Muito obrigado por estimável honra de estar batendo essa prosa aqui com você, com todos. Muito obrigado. Quero colocar-me à disposição. Sim, eu quero debater sobre alguns temas. Transporte público. Pessoas têm trazido demandas. Qualquer pessoa pode observar, né? Há uma carência de transporte público aqui em Monte Alegre do Sul. Há uma carência de transporte público. Pessoas que querem vir fazer, vamos supor, pessoas que moram no distrito Mostardas, tem condição de vir fazer um rolê, de vir fazer um passeio aqui no centro, da própria cidade onde mora, num domingo, por exemplo? Tem. Por exemplo, uma pessoa me confidenciou que ela perdeu diversas oportunidades boas de emprego, qual possibilitaria uma condição digna de vida para ela e para a família dela. Por qual motivo que ela não tomou posse daquela oportunidade? Devido à escassez no transporte público. Então, sociedade, transporte público em Monte Alegre do Sul escasso. Além dessa situação, Douglas, é de conhecimento amplo, em geral, o ocorrido aí. Alguns têm falado que eu sou o peladão da prefeitura. Não tem essa de peladão. Eu fui sim na prefeitura para interesses legítimos, como cidadão. E sim, pelo incrível que pareça, saí de lá preso. Então, assim, para não estender, Douglas, essa entrevista à sua disposição e dos seus telespectadores, eu quero deixar aqui um convite para que todos acompanhem o desenrolo da situação no âmbito jurídico. No mais, Cabo Alves, Thiago Lopes Alves aí nas redes sociais, sigam lá para maiores desenrolo aí, porque
dia desse aí. Acredito que até sexta-feira aí, ou até domingo, eu vou postar minha audiência de custódia. Acompanhem, por gentileza aí. Mas, resumindo, Monte Alegre do Sul, prisão política. Eu fui solicitar um agendamento com nossa autoridade. Para quê? Para indagá-lo sobre 2 protocolos que eu fiz e não houve resposta. 2 protocolos que eu fiz, um baseado no artigo 5º da Constituição e o outro baseado também no artigo 5º da Constituição, combinado com a Lei de Acesso à Informação. Toda autoridade está vinculada, está obrigada a essa lei, inclusive nossa autoridade aqui de Monte Alegre do Sul, toda e qualquer. Hoje o cidadão, para fazer uma petição qualquer ali, ele tem que pagar R$18,01 para você exercer um direito constitucional. Eu queria saber qual a natureza dessa cobrança, taxa de expediente? Eu queria saber qual é o valor nos últimos 5 anos foi arrecadado com essa cobrança. Eu queria saber, sabe o que mais, Douglas? Eu queria saber a natureza dessa cobrança, a natureza jurídica, o motivo dessa cobrança. Eu gostaria de saber da nossa autoridade quanto é o preço para ir fazer um protocolo, um carimbo com a folha de papel. É isso que eu queria. Além disso, eu gostaria de ter a honra de perguntar para a nossa autoridade se de fato estava faltando papel higiênico nas escolas. Não se está faltando papel higiênico no almoxerifado da prefeitura. Eu vou repetir. Se estava faltando o papel higiênico nas escolas. Se estava faltando papel higiênico nas escolas. E se de fato também as contas da prefeitura estavam bloqueadas devido ao não pagamento do reparcelamento do INSS. Fui preso por isso. Porque devido a essa situação, nossa autoridade se sentiu perseguida, ameaçada, perturbada. Bom, o senhor gostaria de mandar um salve para alguém? Bom, eu gostaria de dar um salve para toda a família montealegrense, para os meus amigos, família Minas Gerais. Mãe, te amo, minha lindeza, meu Fábio, e eu todo mundo, eu amo, meus amores. E para você também, um beijo para você. Sim. Bom, pessoal, não esqueça de estar deixando aquele like, ative o sininho no inscrever-se que ainda não é inscrito e compartilhem nas redes sociais. Meu muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou, galera!